Olá! Nosso tema de hoje será sobre a violência, mas não somente a violência contra os jovens em questão no Brasil. E vou mostrar para você como que a gente consegue abordar esse tema em uma dissertação argumentativa modelo Enem. Seguinte, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar a parte desse texto e explicar um pouco sobre a violência, a característica do brasileiro quanto à violência. Como que nós podemos começar? Questionando uma coisa que é do senso comum. Quando a gente conversa com pessoas mais velhas, elas tendem a dizer que no Brasil, na década de 70, 80, as pessoas poderiam ir e vir sem nenhum problema em relação à violência. As pessoas poderiam dormir com a porta aberta da casa que não teria problema nenhum. Só que a questão e a noção de violência no Brasil ela é histórica, desde a formação desse povo. Você pode falar sobre problemas que aconteceram desde o Brasil colônia, em que só era considerado o cidadão brasileiro o homem em si. A mulher, a criança, a pessoa escravizada eram repreendidas socialmente através da violência. Essa característica ela perdurou durante todos os anos, em todos os movimentos sociais e revoltas regionais, existia muita violência. Quando a gente fala sobre a sabinada, a balaiada, a farroupilha, a inconfidência, a violência era a base de tudo. E quando o vencedor era declarado, não era simplesmente declarar a violência. Quando Tiradentes perdeu e morreu, ele foi esquartejado. Então, no Brasil, essa forma de explorar a violência, atos violentos, sempre foi presente no nosso povo, no nosso sangue. Eu gosto muito de citar o livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, em que ele define o brasileiro como um homem cordial. E o homem cordial é aquele que, dentre muitas coisas, ele privilegia a si próprio e as pessoas próximas e age com o coração. Ele não age com a razão. Então a violência, a gente muitas vezes lida com a violência como se fosse algo passional, certo? Então o brasileiro ele tende a amar muito e também a odiar completamente. Um exemplo disso, recentemente, foi feita uma pesquisa em 2018 pelo IBGE e perguntaram para a população brasileira, perguntaram para a população brasileira se bandido bom era bandido morto. E 50% da população naquele ano disse que sim, ou seja, metade dos brasileiros acreditam que para acabar com a violência eu preciso gerar mais violência. Isso é histórico, isso é natural. A política institucionalizou a violência em todas as épocas. Passa governante, sai governante, é a mesma coisa. A política de Estado com a segurança pública sempre é acabar com a violência com mais violência. Isso já foi provado que não dá certo, porque nós vivemos em um país muito violento. O Brasil é um dos 20 países mais violentos do mundo. O número de homicídios com a galera mais jovem, que é de 15 a 29 anos, iguala a países muito pobres como o Haiti, por exemplo. Isso, obviamente, tem resposta e tem justificativa na progressão social que foi acontecendo ao longo dos anos e da forma como a sociedade sempre legitimou a violência como uso da repressão, como uso da ordem. Então a gente sempre aceitou que o Estado usasse da violência para estabelecer a ordem. Isso, naturalmente, hoje atingiu níveis altíssimos de homicídios, de assassinatos, por causa dessa naturalização que acontece no nosso povo. Aqui a gente acredita que a prevenção é feita através de repressão. Eu vou acabar com a violência do tráfico de drogas, indo até o tráfico de drogas e matando todo mundo. No Brasil não se fala muito sobre a prevenção no sentido de evitar que essa galera vá para o tráfico de drogas. Então, esse é o ponto de vista que nós vamos tentar abordar neste texto de hoje. Tá? A gente pode falar que um dos fatores que impedem a forma de se trabalhar a violência é que, para o brasileiro, a violência é do outro. Eu não sou violento. Eu posso matar alguém no trânsito, eu posso bater na minha mulher, eu posso bater no meu filho, mas o violento é aquele que assalta alguém na praia. Essa característica de encontrar no outro defeito é uma das várias características que diferencia o brasileiro dos outros. E a gente pode colocar isso, que faz parte também do homem cordial. Isso a gente pode colocar como exemplo a arquitetura do medo, que existe nas grandes cidades, não somente do Brasil, mas do mundo, em que prédios e casas são protegidas da violência, através de câmeras, através de grades. Tem até uma música do Rapa que fala que as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem o medo se é você que está nessa prisão. E tem tudo a ver com isso. Eu acho que eu tenho a sensação de segurança, mas eu não tenho, porque eu vivo em um país violento. Mas só de eu não ver a violência, só de eu não ver a pobreza,
eu já estou me defendendo. Então, essa é uma característica que a gente pode colocar no nosso texto como contextualização, como forma de mostrar que a violência é algo muito sério dentro do nosso país e que precisa ser combatido de uma maneira real, não somente com violência. Só que o texto é sobre jovens. Os jovens que são abordados aí são jovens de 15 a 29 anos, como eu disse. E esses jovens são a maioria da galera que morre por assassinato. Quer dizer que o Estado, de alguma forma, falha na forma como lida socialmente com as pessoas que lidam com que acabam sendo vítimas e agentes dessa violência. A gente pode contextualizar com várias formas. A gente pode falar sobre a Constituição Federal, em seu artigo 5º, que ele fala sobre os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses são direitos invioláveis, em que o Estado deve fornecer e garantir para a população. Então, se eu sofro com medo da violência, ou se eu sou assassinado, ou se eu assassino alguém, o Estado também tem culpa. E eu preciso deixar claro que essa culpa precisa ser trabalhada. O governo precisa fazer, o Estado precisa fazer alguma coisa para acabar com esses atos de violência tão comum na nossa sociedade. Quando falamos sobre jovens, obviamente, essa faixa etária é mais atingida porque é a faixa etária do tráfico, certo? Então, a maior parte dos traficantes morrem com uma média de 21 anos, quem está dentro do tráfico. E, obviamente, isso deixa claro que a gente pode fazer algumas referências, como falar do fato social do Durkheim, que muitas pessoas acabam entrando nesse ciclo de violência porque elas nasceram nesse ciclo de violência. E fica muito mais difícil para elas saírem desse ciclo. Porque, segundo Durkheim, eu vou aprender a ser o que eu sou através do que eu vejo em volta de mim. Então, isso notoriamente é identificado na sociedade brasileira. Quem vive nos centros não sofre com isso. Se eu quero ser violento, será uma questão de índole, de personalidade. Mas existem pessoas que conviveram comigo, que nasceram em favelas e cresceram em favelas, em comunidades, e eles usam da violência como uma questão normal, como se fosse uma questão de sua própria vida. E o Estado não faz nada, ou faz pouco, para repreender essa sensação de que a violência é a única resposta para a própria violência. Outra situação que a gente pode citar é o Estatuto da Juventude, criado em 2013, sancionado pela presidenta Dilma, e que em seu artigo 38 fala sobre o direito à segurança pública e acesso à justiça para os jovens. Naquele estatuto está claro que é dever do Estado garantir com prioridade ações voltadas para jovens em situações de risco e vulnerabilidade, para garantir a eles a justiça e a segurança. E a gente sabe que isso não acontece, porque isso não afeta quem tem voz. As pessoas sem voz estão sem voz, sem garantia do seu próprio direito de ter a segurança, de ter a justiça garantida, de fato. A gente pode colocar como o erro histórico nas políticas públicas de segurança e citar uma pessoa muito importante, foi Darcy Ribeiro, um antropólogo, pacifista, e que ele falava que se os governantes não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. Isso ele falou em 1982, já passaram quase 40 anos, e hoje ainda falta espaço em presídios. Não tem dinheiro para construir presídios. As escolas não foram o ponto central dentro do nosso programa de segurança pública. Então a gente deve criticar isso. Não, de maneira nenhuma, defender bandido, não é essa a questão. A questão é mostrar como que no futuro isso pode ser feito para que não aconteça o que tem acontecido hoje. A gente andar nos grandes centros com medo do que pode acontecer. Na proposta de intervenção, a gente deve falar exatamente isso. A gente pode até mesmo intervir, falar sobre aumentar contingente de policial e outras coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa colocar... Ao mesmo tempo, não. Antes disso, a gente precisa promover a política de Estado como política de Estado, não de governo. De maneira que o governante atual, o presidente, o governador, o prefeito, pense em questões de segurança pública que vão durar 10, 15, 20 anos, que vai demorar 30 anos para ser estabelecida como sucesso. E o que seria feito isso? Todo o governo federal, estadual e municipal deve pensar em ações efetivas na comunidade, nas áreas vulneráveis, garantir o estatuto, o direito garantido, colocar em prática o direito garantido no estatuto, que é praticar ações, promover ações em áreas mais vulneráveis. E essas ações podem ser educacionais
Então, melhorar a qualidade do ensino para que o aluno possa querer ficar no ensino médio e fazer uma faculdade. Pode falar sobre a questão de lazer, de cultura, tá? E de todas as formas que vão fazer com que esse jovem não queira entrar no mundo do crime. E, claro, o acesso ao mercado de trabalho. É dever do Estado garantir essa disponibilidade de mercado de trabalho. Então, na intervenção, você pode fazer o seguinte: falar sobre como que o governo federal vai fazer parcerias com empresas privadas para promover palestras, para promover workshops, para promover coisas interessantes dentro das comunidades, das áreas mais vulneráveis, para que mais pessoas possam sair do crime, queiram sair do crime, possam sair do crime, ver possibilidade de sair dessa questão violenta. Isso seria muito importante para pensar a respeito do futuro do país, tá? Então, basicamente, o texto a gente vai falar sobre isso. Fala sobre violência, mostra os jovens, como que os jovens e por que os jovens são os mais afetados, como eu falei, pela questão do tráfico e tudo mais. Dar as intervenções e colocar algumas sugestões de contextualizações. Como eu falei, a questão do fato social do Durkheim, que é a pessoa crescer dentro do meio e ser modificada pelo meio. Pode falar sobre Hobbes, sobre o contrato social e que o estado de violência, o estado de guerra do homem, segundo Hobbes, Hobbes acredita que o homem por si só ele é violento. Então você pode colocar dentro do seu texto, fazer uma contextualização e falar que sem o Estado o homem será violento. Então ele precisa do Estado para controlá-lo, para ter uma tutela dele, certo? Pode falar sobre o Darcy Ribeiro, que eu falei que ele era um pacifista e citou a situação. A Constituição, artigo 5º, e também o Estatuto da Juventude, tá? Então é um texto simples de se fazer, mas a gente tem que tomar cuidado de colocar violência e jovem em todos os parágrafos. E em todos os parágrafos fazer pelo menos uma contextualização.